O milionário barbeiro zomba do menino negro, mendigo na barbearia, e fica em choque com a verdade. Na pequena cidade de Paraíso do Sul, onde todos conheciam todos, um barbeiro se destacava. Ele não só era um milionário, mas também o rei do sarcasmo. O nome dele, Tadeu. Seu salão era uma mistura de elegância e um ar de comédia, que fazia quem entrava sentir-se em uma peça de teatro. As cadeiras de couro eram escuras, e o cheiro de loção pós-barba se misturava com o som de risadas ruidosas que ecoavam pelas paredes. Mas havia um menino no canto da barbearia, sempre quieto. Ele era um garoto que parecia carregar o peso do mundo nos ombros. Se chamava Lucas, e era tímido, com uma barba por fazer, que nunca teve chance de ser aparada. Lucas entrava diariamente, com os olhos grandes e sonhadores, mas o olhar triste sempre entregava suas frustrações. Ele era frequentemente alvo das piadas afiadas. "Sua mãe te mandou aqui para pedir uma tesoura emprestada?" soltou Tadeu um dia, enquanto o menino tentava se esconder ainda mais em seu canto. Os outros clientes riram, mas Lucas apenas apertou os lábios, sem reação. O filho da quitanda da esquina, que era sempre alvo das gozações do barbeiro, olhou para o chão, quase como se para ele o mundo tivesse parar por um instante. Tadeu, por sua vez, tentava desviar a atenção de seus problemas financeiros. O dinheiro poderia ter comprado a alegria, mas não era isso que ele sentia quando olhava para a vida que levava. Com uma casa grande e carros velozes, percebeu que nada disso preenchia o vazio interno. E aquelas piadas? Era uma defesa. Uma maneira de se sentir melhor, mesmo que à custa de outra pessoa. Naquele dia, à sua vista, Lucas estava ali, chorando em silêncio. Assim, Tadeu, cheio de sarcasmo, decidiu fazer mais uma tentativa. "O que você está fazendo, Lucas? Chorando porque não sabe o que fazer com o cabelo? Pode tirar uma insônia do cabelo que nem precisa vir aqui." A risada dos outros ressoou, mas o sorriso de Tadeu ficou congelado no rosto ao perceber que os olhos de Lucas se encheram de lágrimas. Eis que, de repente, a porta se abriu com um estrondo e uma figura familiar apareceu. Era Natália, a irmã mais velha de Tadeu, que há anos não via. Ela era uma mulher forte, de pele escura e cabelos enrolados. O próprio Tadeu quase não a reconheceu. O silêncio na barbearia foi tão pesado que poderia ser cortado com uma navalha. A expressão dela trouxe à tona segredos esquecidos, e a tensão no ar se tornou quase palpável. "Lucas, você não está sozinho", Natália disse, olhando diretamente para o garoto. E Tadeu sentiu algo diferente. Um frio na barriga, um aperto no peito. Sua risada se transformou em um eco distante. Quando os olhos de Natália se voltaram para Tadeu, ele percebeu que seu mundo, até aquele ponto, controlado e rígido, estava prestes a desmoronar. "Você teve uma boa vida, irmãozinho, mas custa caro. Cada piada tem seu preço." Agora, pôs-se na posição de enfrentar não só suas decisões, mas o abismo que desvelava entre ele e Lucas. Dilema de dor, culpa e preconceito agora pairava no ar. O que Tadeu sempre achou ser um simples riso se tornava um catalisador para a mudança. Quem era o verdadeiro perdedor nessa história? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah,
E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O silêncio na barbearia parecia aguardar o desenrolar dos eventos. As palavras de Natália pairavam no ar, pesadas como uma nuvem negra. Tadeu começou a sentir a pressão em seu peito. Um nó que parecia se apertar à medida que o olhar da irmã o desafiava. O riso de seus clientes já não lhe parecia tão engraçado. O som do estrondo rompeu o tenso silêncio, gerando uma onda de pânico. Os clientes gritaram, alguns se jogaram ao chão, enquanto outros tentavam se proteger como podiam. Tadeu se lançou à frente de Natália e Lucas, instintivamente, como se um impulso de proteção o levasse a agir. Mas, ao mesmo tempo, a cena ao redor tomou conta de sua mente. A fumaça começou a se espalhar, e as risadas que antes ecoavam na barbearia agora davam lugar ao desespero. "Todos para a saída!" gritou Tadeu, a voz ressoando em meio ao caos, mas seu coração batia rápido demais. Ele não conseguia entender o que estava acontecendo. Era um ataque? Um acidente? O que poderia causar uma explosão desse tipo no seu bairro tranquilo? Com a adrenalina em alta, ele puxou Lucas e Natália em direção à porta. Lá fora, a cena era de horror. Carros capotados, fumaça e pessoas correndo em todas as direções. O chão tremia e o calor da explosão ainda era intenso. Tadeu olhou para trás, fazendo um último esforço para garantir que ninguém ficasse para trás. Mas o que realmente o deixou em choque foi ver um grupo de homens encapuzados se aproximando, rindo e se espalhando pela rua. "É isso que você queria, Tadeu?" gritou um deles, e a voz era familiar. Era Rony, um velho amigo, um inimigo declarado. Tadeu sentiu seu estômago revirar. Rony? O mesmo Rony que costumava brincar na infância? Que sempre estava ao seu lado? Como ele havia se tornado alguém capaz de fazer isso? "Rony, para! O que você está fazendo?" Tadeu implorou. Mas o riso de Rony era terrível e estridente, como se estivesse saboreando a destruição. "Ah, só um pequeno jogo, Tadeu. Você sempre se achou melhor que os outros. Agora é sua vez de ver o que o mundo real tem a oferecer. Você riu do Lucas, então se prepare. Vamos rir de você." As palavras cortaram Tadeu como uma lâmina. Ele olhou para Lucas e a expressão de dor e confusão no rosto do garoto fez seu coração pesar ainda mais. Que ele havia feito? Cada piada, cada desprezo, agora se voltava contra ele. O pânico voltava a tomar conta. As pessoas corriam e gritavam por socorro, enquanto Tadeu tentava pensar em um plano. "Natália, leve Lucas para longe!" Ele gritou, olhando em volta para localizá-los na multidão. Mas os gritos e a explosão ofuscavam tudo. "E se você não for rápido, pode perder mais do que apenas alguns clientes, irmão." Rony zombou, enquanto se afastava como se tudo aquilo fosse apenas o espetáculo. Naquele instante, no meio do caos, Tadeu não sabia mais quem ele realmente era. O que antes era uma simples barbearia e as piadas que faziam seu mundo girar, agora se transformava em um pesadelo. Ele percebeu que estava no centro de algo muito maior, algo que não poderia controlar. O que aconteceria a seguir? O que mais viria à tona? Lucas sussurrou algo, mas as palavras se perderam na confusão. A única coisa que ficou clara foi o choque em seus olhos. Tadeu olhou ao redor, buscando uma saída, mas a verdade o golpeou ainda mais forte do que a explosão. Deu. Ele tinha que mudar. Mas como? Natália puxou Lucas para perto,
E antes que tudo se extinguisse, Tadeu decidiu. A luta estava apenas começando. E talvez, apenas talvez, a redenção seria a única forma de sair desse pesadelo. No meio do caos e da fumaça, Tadeu sentia seu coração disparar. Ele olhou para Natália e Lucas, ambos com o rosto pálido e os olhos arregalados. O mundo à sua volta parecia desmoronar, e ele não sabia o que fazer. O passado e o presente se entrelaçavam de uma forma insuportável, e a voz de Rony ecoava em sua mente, cheia de desprezo. Você sempre se achou melhor que os outros, mas havia algo pior vindo, algo que nem mesmo o pânico da explosão poderia eclipsar. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu entre os destroços. Tadeu esfregou os olhos, pensando que estava delirando. Mas não. Era Miguel, seu primo, aquele que ele não via há anos. Miguel estava com expressão grave e nas mãos segurava uma arma. "Você não devia estar aqui, Miguel!" gritou Tadeu, o medo transparecendo em sua voz. O primo passou os olhos pelo lugar e então se fixou em Tadeu, um olhar que misturava raiva e dor. "Eu devia, Tadeu. Você não entende. As coisas mudaram. Você fez escolhas. E agora eu estou aqui para resolver isso." A voz de Miguel era como um trovão distante, carregada de uma tensão que fazia o ar parecer denso. Tadeu correu até ele, tentando se aproximar, mas o primo recuou, apontando a arma para o chão. "Não se aproxime. Tudo isso é culpa de vocês. Você, Rony, todos vocês, sempre riram. E agora o jogo virou." As pessoas continuavam a gritar e correr. A barbearia, que antes era símbolo de status para Tadeu, agora era um campo de batalha emocional e físico. Lucas estava tremendo, e Natália puxou o garoto para perto, parecendo mais determinada do que nunca. "Isso não vai resolver nada, Miguel. A violência não é a resposta. Olha ao seu redor. Você quer ver mais destruição?" Tadeu tentava apelar para o que restava do coração de seu primo, mas ele não parecia ouvir. Enquanto isso, Rony se aproximou, ainda rindo de maneira maníaca. "Tadeu, você fez seu primo se tornar isso. Ele só quer ser ouvido e você nunca o ouviu. O que se segue é apenas o começo." O olhar de Tadeu se alternava entre Rony e Miguel, confuso e despejado de qualquer entendimento. Ele percebeu que os laços de família estavam prestes a se romper de maneira violenta e definitiva. O jogo de piadas de Tadeu havia desencadeado algo que agora parecia incontrolável. "Todos vocês são fracos!" gritou Miguel. Sua voz tremeu de raiva. "Vocês têm tudo, mas não entendem o que é não ter nada. Eu só queria uma chance para mudar isso, para que vocês sentissem meu mundo." Naquele momento, a adrenalina era tão alta que o tempo parecia desacelerar. Tadeu, decidindo que não ia deixar que a raiva de Miguel o levasse a uma tragédia, deu um passo à frente. "Eu sei que errei, Miguel. Eu quero consertar isso, mas não assim. O que você realmente quer?" Miguel hesitou, como se as palavras de Tadeu tivessem penetrado em sua armadura. Mas em vez de responder, algo mudou em seu olhar. Um brilho de dor e confusão. "Você não pode entender." Mas antes que Tadeu pudesse reagir, uma nova explosão ecoou. Não da rua, mas de dentro da barbearia. As paredes tremeram e um novo estilhaço de vidro se espalhou na sala. Tadeu caiu de joelhos. Enquanto a fumaça subia mais densa, obscurecendo tudo à sua volta, lágrimas escorriam pelo rosto de Lucas, enquanto Natália segurava a mão dele com força. Os rostos daqueles que antes riam, agora se tornavam borrões, e a atenção de Tadeu focou em Miguel mais uma vez. Ele precisava entender.
precisava dar sentido àquele caos. Quem você realmente é, Miguel? Tadeu perguntou, a voz quase sumindo na fumaça. A dúvida pairava no ar, espessa e pesada. O que ele pensava que sabia sobre a família agora parecia cada vez mais um quebra-cabeça intrincado, sem solução à vista. Só a resposta de Miguel poderia começar a desvendar o nó que os unia. E nessa incerteza, Tadeu percebeu. Tudo estava prestes a mudar, e a verdadeira história de sua vida estava em jogo. No meio do caos e da fumaça, Tadeu sentia seu coração disparar. Ele olhou para Natália e Lucas, ambos com o rosto pálido e os olhos arregalados. O mundo à sua volta parecia desmoronar, e ele não sabia o que fazer. O passado e o presente se entrelaçavam de uma forma insuportável, e a voz de Rony ecoava em sua mente, cheia de desprezo. Você sempre se achou melhor que os outros. Mas havia algo pior vindo, algo que nem mesmo o pânico da explosão poderia eclipsar. Quando a fumaça começou a se dissipar, uma figura familiar apareceu entre... Era Miguel, seu primo, aquele que ele não via há anos. Miguel estava com a expressão grave e nas mãos segurava uma arma. Você não devia estar aqui, Miguel, gritou Tadeu, o medo transparecendo em sua voz. O primo passou os olhos pelo lugar e então se fixou em Tadeu, um olhar que misturava raiva e dor. Eu devia, Tadeu. Você não entende? As coisas mudaram. Você fez escolhas. E agora eu estou aqui para resolver isso. A voz de Miguel era como um trovão distante, carregada de uma tensão que fazia o ar parecer denso. Tadeu correu até ele, tentando se aproximar, mas o primo recuou, apontando a arma para o chão. Não se aproxime. Tudo isso é culpa de vocês. Você, Rony, todos vocês, sempre riram. E agora o jogo virou. As pessoas continuavam a gritar e correr. A barbearia, que antes era símbolo de status para Tadeu, agora era um campo de batalha emocional e físico. Lucas estava tremendo, e Natália puxou o garoto para perto, parecendo mais determinada do que nunca. Isso não vai resolver nada, Miguel. A violência não é a resposta. Olha ao seu redor. Você quer ver mais destruição? Tadeu tentava apelar para o que restava do coração de seu primo. Ele não parecia ouvir. Enquanto isso, Rony se aproximou, ainda rindo de maneira maníaca. Tadeu, você fez seu primo se tornar isso. Ele só quer ser ouvido, e você nunca o ouviu. O que se segue é apenas o começo. O olhar de Tadeu se alternava entre Rony e Miguel, confuso e despejado de qualquer entendimento. Ele percebeu que os laços de família estavam prestes a se romper de maneira violenta e definitiva. O jogo de piadas de Tadeu havia desencadeado algo que agora parecia incontrolável. Todos vocês são fracos, gritou Miguel. Sua voz tremia de raiva. Vocês têm tudo, mas não entendem o que é não ter nada. Eu só queria uma chance para mudar isso, para que vocês sentissem meu mundo. Naquele momento, a adrenalina era tão alta que o tempo parecia desacelerar. Tadeu, decidindo que não ia deixar que a raiva de Miguel o levasse a uma tragédia, deu um passo à frente. Eu sei que errei, Miguel. Eu quero consertar isso, mas não assim. O que você realmente quer? Miguel hesitou, como se as palavras de Tadeu tivessem penetrado em sua armadura. Mas em vez de responder, algo mudou em seu olhar. Um brilho de dor e confusão. Você não pode entender. Nesse instante, uma figura surgiu entre a fumaça. Era uma mulher, de cabelos longos e expressão determinada. Tadeu ficou paralisado ao reconhecê-la. Era Clara, a ex-namorada de Miguel, que desaparecera anos atrás,
deixando todos perplexos. Miguel, pare com isso. A voz dela era firme, cheia de coragem. Você não precisa fazer isso. Os olhos de Miguel se arregalaram. Clara, como você... E eu voltei, e estou aqui para te ajudar. Você não precisa se afundar nesse ódio, ela exclamou, avançando com cautela, o olhar fixo no primo e no rifle. Tadeu estava em choque. A inesperada aparição dela transformava tudo. Ele sabia que Clara e Miguel tiveram um passado complicado. Havia muito tempo que ele não a via, mas o sentimento de desespero no ar fazia tudo parecer mais intenso. Ronnie, percebendo a tensão, riu de forma descontrolada. Ah, mocinha que abandonou a peça. E você achou que não haveria consequências, Miguel? O que sua vida virou desde então? A vida não é um jogo, Ronnie, gritou Clara, desafiando-o. E você, Tadeu, não sabia que estava empurrando seus amigos para isso? Olhe ao seu redor. A fumaça se espalhava enquanto Tadeu tentava compreender tudo o que acontecia. Clara olhou para ele, com uma mistura de compaixão e raiva. Você sempre se importou mais em ser engraçado do que em ser um amigo, Tadeu. Sabia? As palavras dela atravessaram Tadeu como um golpe. Ele estava prestes a responder, mas outra explosão interveio, atordoando a todos. E a última imagem que Tadeu viu antes de mergulhar na escuridão foi Miguel, com a arma ainda levantada, os olhos cheios de dor e confusão. O que tudo isso significava? O mundo ao redor silenciosamente ruía, e Tadeu despertou para Tadeu se abaixou, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. O coração batia forte, quase saltando do peito. Miguel, preciso que você me escute, gritou, a voz cheia de desespero. Mas o medo e a raiva estavam tomando conta de Miguel. Suas mãos tremiam, enquanto seu olhar alternava entre Clara e Tadeu. Você não entende. Eles riram de mim a vida toda. E agora é hora de me fazerem ouvir. Você não precisa fazer isso, Miguel. Clara implorou, trazendo um brilho de esperança. Tadeu quase sentiu um nó se desfazendo. Mas quando Clara se aproximou, a expressão de Miguel mudou repentinamente. Ele hesitou, mas o olhar em seu rosto se transformou novamente em ferocidade. Só um segundo, Tadeu, gritou Ronnie, tentando manter o controle. Seu sorriso maníaco desaparecera, trocado por um semblante sombrio. As coisas vão piorar. Você não faz ideia do que vem a seguir. E nesse instante, a terra tremeu sob os pés de todos. Uma nova onda de pânico se espalhou. Era uma fuga desesperada. Mas o que eles não podiam prever estava prestes a acontecer. Tadeu olhou ao redor, buscando uma maneira de escapar. Na confusão, algo se destacou. Um grupo de homens encapuzados estava se aproximando, armados com rifles. E o que Tadeu viu fez seu estômago revirar. É hora de encerrar o show, Tadeu, gritou um deles, a voz rouca. A adrenalina subiu mais um degrau. Aqueles homens não eram estranhos. Eram os mesmos que tinham feito parte de suas piadas e hoje eram considerados os juízes do que estava acontecendo. A conexão entre eles e a explosão começava a fazer sentido. Miguel, percebendo a presença deles, ficou paralisado, os olhos arregalados. Você os chamou, não foi, Tadeu? Ele sussurrou, o medo se infiltrando em sua voz. Você sempre foi o melhor, o mais rico. Para você, somos apenas peças de um jogo. O clima estava insuportável. A tensão fazia o ar parecer pesado. Tadeu tentava processar tudo, mas uma reviravolta esmagadora estava prestes a impactar ainda mais. Esperem, ele gritou, levantando as mãos em um gesto de súplica. Isso não precisa acabar assim. A gente pode resolver.
Eu posso ajudar. Mas antes que pudesse continuar, a porta da barbearia voou ao chão. Uma figura familiar e imponente entrou, e Tadeu levou um choque. Era seu pai, Eduardo, que ele não via há anos. O homem estava pálido, mas determinado. Ele olhou para Miguel, depois para Tadeu e finalmente para os encapuzados. Atrapalharam o meu filho. Não podem fazer o mesmo com o meu sobrinho. Papai, gritou Tadeu, o coração em choque. Sua mente queimava com dúvidas. O que seu pai estava fazendo ali? Que papel ele tinha em tudo isso? Miguel, você precisa parar isso. Não é assim que se consegue respeito. Eduardo declarou, a voz firme, transbordando autoridade. Vamos resolver essa situação juntos, como família. Os homens encapuzados olharam perplexos. Uma das figuras se virou para Tadeu, o rosto escondido em sombras. Ah, mas isso complicou o nosso plano. Veja bem, sua família sempre foi um problema. E agora é hora de encarar a verdade. Ponto. Tadeu sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Uma verdade que ele jamais imaginara. Um passado escondido, sombras que ele nunca soube que existiam. A barbearia era um campo de batalha, e não só pela risada, mas por um legado que estava prestes a ser despedaçado. O que viria a seguir? As respostas estavam em algum lugar entre a fumaça e a realidade que mais ninguém parecia ser capaz de entender. E quem sabia quanto tempo restava antes que tudo se desmoronasse de vez? Tadeu despertou para a dura realidade. A linha entre risada e dor havia se desfeito. A fumaça densa dificultava a visão, e seus sentidos estavam em alerta máximo. Ele olhou para Miguel, que ainda segurava a arma, e tentou recuperar o foco da conversa. Mas outra explosão rugiu, e tudo ao seu redor parecia se transformar em caos. O vidro que ainda estava intacto se estilhaçou com a força do eco. O barulho ensurdecedor fez as pessoas gritarem ainda mais. Tadeu se abaixou, sentindo a adrenalina correr pelo corpo. O coração batia forte, quase saltando do peito. Miguel, preciso que você me escute, gritou, a voz cheia de desespero. Mas o medo e a raiva estavam tomando conta de Miguel. Suas mãos tremiam, enquanto seu olhar alternava entre Clara e Tadeu. Você não entende. Eles riram de mim a vida toda. E agora é hora de me fazerem ouvir. Você não precisa fazer isso, Miguel, Clara implorou, trazendo um brilho de esperança. Tadeu quase sentiu um nó se desfazendo. Mas quando Clara se aproximou, a expressão de Miguel mudou repentinamente. Ele hesitou, mas o olhar em seu rosto se transformou novamente em ferocidade. Só um segundo, Tadeu! Gritou Rony, tentando manter o controle. Seu sorriso maníaco desaparecera, trocado por um semblante sombrio. As coisas vão piorar. Você não faz ideia do que vem a seguir. E nesse instante, a terra tremeu sob os pés de todos. Uma nova onda de pânico se espalhou. Era uma fuga desesperada. Mas o que eles não podiam prever estava prestes a acontecer. Tadeu olhou ao redor, buscando uma maneira de escapar. Ponto. Na confusão, algo se destacou. Um grupo de homens encapuzados estava se aproximando, armados com rifles. E o que Tadeu viu fez seu estômago revirar. É hora de encerrar o show, Tadeu, gritou um deles, a voz rouca. A adrenalina subiu mais um degrau. Aqueles homens não eram estranhos. Eram os mesmos que tinham feito parte de suas piadas, e hoje eram considerados os juízes do que estava acontecendo. A conexão entre eles e a explosão começava a fazer sentido.
Miguel, percebendo a presença deles, ficou paralisado, os olhos arregalados. Você os chamou, não foi, Tadeu? Ele sussurrou, o medo se infiltrando em sua voz. Você sempre foi o melhor, o mais rico. Para você somos apenas peças de um jogo. O clima estava insuportável. A tensão fazia o ar parecer pesado. Tadeu tentava processar tudo, mas uma reviravolta esmagadora estava prestes a impactar ainda mais. Esperem! Ele gritou, levantando as mãos em um gesto de súplica. Isso não precisa acabar assim. A gente pode resolver. Eu posso ajudar. Mas antes que pudesse continuar, a porta da barbearia voou ao chão. Uma figura familiar e imponente entrou e Tadeu levou um choque. Era seu pai, Eduardo, que ele não via há anos. O homem estava pálido, mas determinado. Ele olhou para Miguel, depois para Tadeu e finalmente para os encapuzados. Atrapalharam o meu filho. Não podem fazer o mesmo com o meu sobrinho. Papai! Gritou Tadeu, o coração em choque. Sua mente queimava com dúvidas. O que seu pai estava fazendo ali? Que papel ele tinha em tudo isso? Miguel, você precisa parar isso. Não é assim que se consegue respeito. Eduardo declarou, a voz firme, transbordando autoridade. Vamos resolver essa situação juntos, como família. Os homens encapuzados olharam perplexos. Uma das figuras se virou para Tadeu, o rosto escondido em sombras. Ah, mas isso complicou o nosso plano. Veja bem, sua família sempre foi um problema. ... E agora é hora de encarar a verdade. Tadeu sentiu um frio na espinha. O que isso significava? O silêncio se instalou, pesado como chumbo. E então a verdade desabou sobre eles. Você não sabia, Tadeu. Eduardo não é seu pai de verdade. A voz encapuzada riu, ecoando como se estivesse em um teatro sombrio. A sua mãe teve um romance, e você nunca soube que seu verdadeiro pai é o homem que está ali. Um dedo apontado para Rony. Tadeu mal conseguiu respirar. Rony? O mesmo Rony que ele conhecia e não se importava. As risadas que ecoavam eram agora ecos de traição. O chão, sob seus pés, parecia desmoronar. Muito rápido, a imagem de uma família perfeita se desvanecia. Você está mentindo, Tadeu gritou, as palavras mal saindo. Miguel olhou em choque, a arma trêmula em suas mãos. E o que no fundo sempre foi uma rivalidade entre amigos, agora fazia todo sentido. Tudo mudou. O que viria a seguir? O peso desse segredo recente ressoava como um tambor, imposto na mente de cada um. A confusão pairava no ar, e a única coisa clara era que nada seria como antes. Tadeu estava paralisado, as palavras da figura encapuzada ecoando em sua mente como um trovão. Ele olhou para Miguel, seus olhos cheios de confusão e dor. O mundo parecia girar em câmera lenta. O quê? Rony é meu pai? Esses pensamentos colidiram em sua cabeça, criando um turbilhão de emoções. Miguel, que tremia com a arma na mão, parecia a um passo de desmoronar. A raiva e a tristeza se misturavam em seu rosto. Tadeu, você tem que entender. Isso tudo é uma grande mentira. A voz dele estava prestes a explodir, e o pânico no ar o tornava ainda mais nervoso. Clara se aproximou, tentando manter a calma. Miguel, não escute essa pessoa. Isso não é verdade. Pode ser uma manipulação. Então, do nada, as luzes da barbearia começaram a piscar. Um tremor percorreu o chão e as paredes pareciam vibrar. E no meio desse caos, um grito desesperado surgiu da multidão do lado de fora. A bomba! A bomba! O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A figura encapuzada riu. Foi apenas a primeira fase, Tadeu. Você e sua família sempre achando que estão acima dos outros.
Vamos ver se vocês têm coragem para lidar com o que plantaram. Tadeu sentiu um nó na garganta. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele se virou para o pai, que estava agora tão abalado quanto ele. Eduardo apenas balançou a cabeça, o desespero estampado em seu rosto. O que eu fiz para que isso acontecesse? Ele murmurou quase para si mesmo. E antes que alguém pudesse reagir, um segundo estrondo cortou o ar. Uma explosão muito mais potente e próxima fez tudo tremer violentamente. O vidro que ainda resistia se despedaçou, enviando estilhaços afiados por toda parte. Tadeu se lançou para proteger Lucas e Natália, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A fumaça começou a invadir o espaço e gritos ecoavam. Clara bradou de repente: Miguel, caia! Tadeu se virou a tempo de ver seu primo sendo arrastado por um grupo de homens encapuzados, cada um deles segurando uma arma. Seu olhar determinado. Estamos apenas começando, Miguel. Um deles gritou, e Tadeu ficou paralisado ao ver o olhar de desespero no rosto de Miguel antes de ser levado. E como uma tempestade se aproximando, a verdade ficou clara. A conexão entre todas aquelas pessoas, Rony, Miguel, seu pai, não era apenas uma questão de rivalidade ou piadas de salão. Era algo muito mais profundo, algo que Tadeu nunca imaginou. Ele não apenas riu das pessoas que eram parte de sua vida, mas tinha parte da responsabilidade em cada dor, em cada lágrima que eles carregavam. Agora, enquanto a fumaça envolvia tudo e ele via a cena se desenrolando como um filme, um sentimento profundo de desespero tomou conta dele. Eu não quero ser responsável por isso. Eu não sou como eles, gritou ao vento. E então um grito ecoou mais alto que os outros. Era o som do impacto, um corpo colidindo com o chão. Tadeu olhou e viu Clara cair, o rosto pálido, um fio de sangue escorrendo pela sua têmpora. Não, Clara! Gritou, correndo em direção a ela. Os homens encapuzados riam, vendo a cena se desenrolar, como se tivessem planejado tudo. Com cada passo, Tadeu sentia que sua vida estava prestes a se desintegrar. O que havia se transformado em uma simples piada, agora era uma guerra, e a única coisa que restava era o conhecimento de que uma linha tinha sido cruzada. Uma verdade devastadora que mudaria tudo o que eles conheciam. É hora de descobrir quem realmente você é, Tadeu. Vamos ver do que você é feito. A voz irônica de Rony ecoou enquanto as luzes se apagavam, pela última vez, e a barbearia, o único lar que ele conheceu, começava a ruir ao seu redor. Tadeu se sentiu pequeno, insignificante, e a pergunta parou em sua mente como a única verdade. O que ele faria agora? Tadeu estava paralisado, as palavras da figura encapuzada ecoando em sua mente como um trovão. Ele olhou para Miguel, seus olhos cheios de confusão e dor. O mundo parecia girar em... O quê? Rony é meu pai? Esses pensamentos colidiram em sua cabeça, criando um turbilhão de emoções. Miguel, que tremia com a arma na mão, parecia a um passo de desmoronar. A raiva e a tristeza se misturavam em seu rosto. Tadeu, você tem que entender. Isso tudo é uma grande mentira. A voz dele estava prestes a explodir, e o pânico no ar o tornava ainda mais nervoso. Clara se aproximou, tentando manter a calma. Miguel, não escute essa pessoa. Isso não é verdade. Pode ser uma manipulação. Então, do nada, as luzes da barbearia começaram a piscar. Um tremor percorreu o chão, e as paredes pareciam vibrar. No meio desse caos, um grito desesperado surgiu da multidão do lado de fora. A bomba! A bomba! O pânico se espalhou como fogo em palha seca. A figura encapuzada riu.
Foi apenas a primeira fase, Tadeu. Você e sua família sempre achando que estão acima dos outros. Vamos ver se vocês têm coragem para lidar com o que plantaram. Tadeu sentiu um nó na garganta. Não, isso não pode estar acontecendo. Ele se virou para o pai, que estava agora tão abalado quanto ele. Eduardo apenas balançou a cabeça, o desespero estampado em seu rosto. O que eu fiz para que isso acontecesse? Ele murmurou, quase para si mesmo. E antes que alguém pudesse reagir, um segundo estrondo cortou o ar. Uma explosão muito mais potente e próxima fez tudo tremer violentamente. O vidro que ainda resistia se despedaçou, enviando estilhaços afiados por toda parte. Tadeu se lançou para proteger Lucas e Natália, enquanto tentava entender o que estava acontecendo. A fumaça começou a invadir o espaço e gritos ecoavam. Clara bradou de repente. Miguel, caia! Tadeu se virou a tempo de ver seu primo sendo arrastado por um grupo de homens encapuzados, cada um deles segurando uma arma. Seu olhar determinado. Estamos apenas a conexão entre todas aquelas pessoas. Rony, Miguel, seu pai. Não era apenas uma questão de rivalidade ou piadas de salão. Era algo muito mais profundo. Algo que Tadeu nunca imaginou. Ele não apenas riu das pessoas que eram parte de sua vida, mas tinha parte da responsabilidade em cada dor, em cada lágrima que eles carregavam. O grupo de homens encapuzados começou a se afastar, levando Miguel. Tadeu estava prestes a correr atrás deles quando se lembrou da situação à sua volta. O caos estava crescendo. Ele precisava agir, mas então a fumaça se dissipou o suficiente para revelar uma cena que ninguém esperava. Entre os homens, uma mulher se destacou. Uma figura que parecia quase familiar. Madre? Tadeu exclamou, seu coração disparado. Era sua mãe, aparecendo do nada, com um semblante confiante e segurando uma arma. Ela olhou para Rony e disse, você pensou que eu não saberia. Seus planos de vingança não vão se concretizar. O choque tomou conta de todos. O passado que Tadeu achava que era resolvido, agora estava de volta, mais sombrio do que nunca. Rony, gaguejando, olhou para trás, confuso e em pânico. Você nunca deveria ter voltado. Isso não era parte do plano. Tudo muda, Rony. Você não é o único que pode jogar com as cartas na mesa. A voz dela cortou através do caos como uma lâmina. A determinação dela fez Tadeu sentir um frio na espinha, mas também um calor de esperança. Ele pode ter chegado a um ponto de não retorno, e ela estava aqui para fazer frente ao passado. Enquanto a tensão aumentava, o olhar de Rony se tornou um misto de raiva e medo. Você não vai salvar ninguém, querida. Essa é a sua família também. Você vai se destruir. A realidade se dividia em 1000 pedaços, enquanto Tadeu percebeu que a linha entre seus aliados e inimigos estava borrada. Madre, o que você está fazendo aqui? Perguntou ele, as palavras saindo como um sussurro cheio de incerteza. Ela olhou para ele e, em um gesto infindável, sua expressão de amor e dor ecoou. Eu vim proteger você, mesmo que tenha que enfrentar a sombra que sempre esteve entre nós. E com isso, a mulher disparou sua arma, mas não em Rony. O tiro ecoou, e todos os olhares se voltaram para o chão, onde um corpo estendeu-se, caindo. Tadeu ficou paralisado. Lucas! Gritou em um desespero palpável. Mas o menino estava em pé, o olhar vazio, e a realidade se desmoronou mais uma vez quando Tadeu percebeu que Lucas não estava sozinho. Ao lado dele,
Uma bomba. Luzes piscando, a contagem regressiva começando. Tadeu se sentiu pequeno, insignificante, e a única coisa clara era que uma linha tinha sido cruzada. Uma verdade devastadora se desdobrando diante de seus olhos. O que viria a seguir? Ele tinha que salvar todos. Mas como? O tempo estava se esgotando. Tadeu ficou paralisado. O tempo parecia ter parado. A bomba ao lado de Lucas emitia um sinal agudo, um bip frio que cortava a tensão no ar. Lucas! Ele se virou, o desespero estampado no rosto. O garoto, com os olhos fixos, parecia uma estátua, como se estivesse realmente pronto para acontecer. O que você fez, garoto? Tadeu não sabia se estava mais assustado com a ameaça. Me diz que você não está envolvido nisso. Mas então, em meio ao horror, Clara caiu no chão, o sangue escorrendo de sua têmpora. A visão da mulher que sempre o apoiara, agora tão vulnerável, fez Tadeu sentir um aperto insuportável no peito. Ele disparou em direção a ela. Clara, fique comigo! E no instante em que ele se agachou para segurá-la, algo inesperado aconteceu. Uma figura conhecida se aproximou das sombras, com movimentos lentos, como se estivesse flutuando. Era Natália, a irmã de Tadeu. Ele não a via há anos, mas algo não parecia certo. O olhar dela era frio, distante. Natália, o que você está fazendo aqui? Tadeu perguntou, sentindo uma onda de confusão enquanto seus olhos se arregalavam. A mulher disse, com um sorriso ardente: Eu vim trazer justiça, Tadeu. Você achou que podia escapar impune das suas ações? As palavras dela eram venenosas. Justiça? O que você quer dizer? Isso não é o que parece. Tadeu não conseguia entender. A sua irmã, alguém que sempre o apoiou, agora parecia parte do problema. Natália soltou uma risada baixa, quase como um eco. Você sempre foi o favorito da família, não é? O milionário barbeiro que faz piadas e se acha melhor que todos. Você não percebeu que eu também sofri. Que o seu riso foi uma faca nos meus ossos. A confusão crescia. Ele não sabia como responder. O mundo ao seu redor estava em frangalhos. Ele olhou para Lucas, que ainda parecia paralisado, e depois para Clara, que tentava se levantar. Natália, isso é loucura. Nós somos família. E então, o que aconteceu a seguir mudou tudo. Natália se aproximou de Rony, com aqueles olhos frios ainda fixos em Tadeu. Você se esqueceu de mim, Rony, que eu também sou parte desse jogo? O que você acha que vai acontecer agora? O coração de Tadeu afundou. O que ela queria dizer? A realidade começou a se desdobrar em um emaranhado de mentiras. Rony e Natália. Era como se um segredo tenebroso agora estivesse em pleno vapor. Vocês dois sabem algo que eu não sei? A sua mãe era mais do que apenas uma mulher que se foi. Ela fez parte disso tudo. Natália gritou, e a verdade era um golpe nas tripas de Tadeu. Você pensou que era só você? Sua vida de luxo? Temos um passado que você não conhece. No entanto, a bomba começou a apitar mais rápido. O tempo estava se esgotando. A adrenalina corria nas veias, enquanto Tadeu tentava correr na direção de Lucas. Mas o garoto não se mexia. Lucas, por favor. Eu não sou mais o seu brinquedo, Tadeu. Lucas gritou, e as palavras foram como um trovão no silêncio. Ele parecia ter recuperado a voz, mas o que estava fazendo? A bomba agora apitava em um ritmo intenso, estourando a tensão. Eu vou acabar com isso. Você sempre riu. Agora sou eu que vou fazer você ouvir.
Tadeu sentiu um frio correr pela espinha. O olhar de Lucas estava manchado de ferocidade. O que estava acontecendo? Era um ataque de desespero, um ato que transformaria tudo em cinzas. O garoto tinha se tornado o que ele nunca quis ser, um instrumento de vingança. Não, não, Lucas, não faça isso! Mas enquanto os gritos ecoavam e o tempo se esgotava, a bomba pulsava, e Tadeu percebeu que, no fundo, tudo estava se desdobrando como um quebra-cabeça maligno. Os laços de sangue estavam se esticando, os segredos se entrelaçando, e ele estava prestes a perder tudo. O que viria a seguir? Ele se virou, e a única coisa que sabia era que a vida que conhecia jamais voltaria a ser a mesma. Ponto. Tadeu estava em pânico. O tempo parecia ter se esgotado e a bomba ao lado de Lucas apitava nervosamente. Cada bip novo era um golpe no seu coração. Ele olhou para o garoto, seus olhos cheios de terror e determinação. Lucas, escuta, não faça isso. A voz dele estava trêmula, mas intensa, cheia de um desespero genuíno. Você nunca ouviu, Tadeu. Eu só queria que você me enxergasse de verdade. Lucas gritou, seus olhos brilhando com raiva e tristeza. Esse mundo não é só seu. E agora eu vou fazer você entender. A contagem regressiva pulsava. Cada segundo era como uma eternidade. Não, Lucas. Isso não vai resolver nada. Tadeu suplicava, dando um passo em direção ao menino, sentindo suas pernas tremerem sob o peso da pressão. Natália e Clara estavam perto, observando tudo em um silêncio angustiante. Suas expressões misturadas entre o terror e a compaixão. Em um impulso, Tadeu tentou agarrar a bomba. Me deixe entrar. Há uma maneira de desativar isso. Ele não estava apenas lutando para salvar Lucas. Estava tentando corrigir um erro que pareceu crescer de forma monstruosa ao longo dos anos. Mas a determinação de Lucas era feroz. Você não se importa, Tadeu. Você ri. Você acha que isso é uma piada. Mas não é. O garoto estava em frenesi, lutando contra as correntes invisíveis de desprezo e dor que o cercavam. Você não é isso. Você é mais do que eu fui. Tadeu gritou, a voz dilacerada pela emoção. Aqui, agora, somos todos uma família e essa luta é nossa. A fúria em Lucas começou a vacilar. A tentativa genuína de Tadeu de alcançar seu coração invasor se infiltrou em seu cerne. Mas o bip da bomba continuava, insistente. Lucas, eu vejo você. Eu percebo a dor que você carrega, e não sou mais o homem que ri de você. Então, o tempo se despedaçou. A tensão era palpável. O silêncio se tornou ensurdecedor. Um frágil fio de esperança se formou entre eles. Lucas hesitou, sua expressão se suavizando. As lágrimas estavam prestes a transbordar. Desative a bomba, Lucas. Me escuta. Juntos, nós conseguimos. Eu nunca deveria ter te tratado assim. A sinceridade na voz de Tadeu reverberou pelo espaço, como um eco de redenção. Você realmente se importa? Lucas questionou, o olhar desafiador misturado com um toque de vulnerabilidade. E muito. Nossos erros nos conectam, e não queremos mais sofrer por eles. Vamos nos levantar juntos. A convicção em Tadeu parecia flutuar acima do caos. E naquele instante, a contagem da bomba parou. O silêncio tomou conta. Os olhos de Lucas brilharam enquanto ele olhava para a bomba. Posso desativar isso, mas você vai ter que me ajudar a enfrentar os outros. A determinação ressurgiu em seu olhar.
Sim, estamos juntos nisso. Tadeu confirmou, sua voz firme como uma rocha. O garoto se ajoelhou, as mãos trêmulas na bomba. Tadeu se aproximou, pronto para ajudar a desmontar a armadilha selvagem. À medida que a tensão do momento se dissipava lentamente, uma nova conexão florescia entre eles. Tadeu estava prestes a fazer uma diferença. Com cada rotação de parafuso, o ambiente parecia mais leve. O núcleo desesperado que anteriormente os separava agora estava se desmoronando. Mas a batalha ainda não tinha terminado. Rony e os encapuzados observaram, as expressões delirantes ao perceberem que seu plano estava indo por água abaixo. Tadeu e Lucas se uniram, prontos para encarar a tempestade que ainda estava por vir. O que é isso? Vocês acham que podem se unir e me desafiar? Rony disparou, raiva transbordando. As palavras dele eram claras como vidro quebrado, mas Tadeu não estava mais disposto a recuar. Sim, nós podemos. O riso se transforma em dor, mas agora é hora de construir algo novo. As palavras de Tadeu ressoaram como um mantra de força, enquanto eles se preparavam para a próxima fase da luta. Cada um se levantando pelo outro. E vocês não me conhecem. Lucas gritou, finalmente adquirindo coragem. O ato de rir através da dor não é nada. O verdadeiro poder está em nos levantarmos e enfrentarmos juntos. E assim, em meio à fumaça, a esperança brilhou como uma luz distante. Cada passo deles se encaixava na nova visão de um futuro mais promissor. Mas a batalha contra o passado e as sombras ainda estava longe de terminar. E quando tudo parecia calmo, a pergunta parou em Tadeu. Um mistério maior pairava no ar. O que mais estava escondido? A vida, como sempre, apresentava a próxima curva. Antes de se despedir, quero implorar a você. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esfrega o botão de like agora para alimentar o algoritmo e fazer essa comunidade crescer. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar esse vídeo.